A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Estava falando fora do ar que na época da pandemia pintaram organicamente uns cortes de um monte de colega meu hoje da ESPN, que na época não era, porque eu era do Fox Sports. Opa, deixa eu conhecer o Bertozzi. Opa, foi assim que eu conheci o trabalho de vocês e estou muito feliz de estar aqui. E foi justamente na Fox que, particularmente, eu conheci o seu trabalho, cara. Trabalhou quanto tempo lá? Eu comecei em 13, num projeto que não deu certo, que era a Fórmula 1. 2013 foi meu último ano de Fórmula 1. E foi tudo muito estudado, porque o meu sonho, eu sou uma pessoa de um sonho único. Eu acho muito bonito que fala sonho, eu acho que são coisas diferentes. Sonhar, quando eu falo, eu só tinha um sonho, todo mundo acha que isso é pensar pequeno. Não. Tenho vários objetivos. Sonho, eu acho que é aquilo que se você não necessariamente realiza, talvez você acabe... E era ser pai. Sim, meus pais se separaram muito cedo, não vem ao caso aqui. É uma relação ótima, tá? Mas não vem ao caso porque eu vou alongar, vocês vão falar, dane-se. Fica à vontade. Tem um espaço pra você falar sobre isso e aqui. Então, ótimo. Fica à vontade. Eu tinha 2 anos e meio, até na minha carteira, a única foto que eu tenho é uma foto minha com meu pai naquelas gincanas escolares, sei lá, Dia das Crianças, pulando saco. E tem uma foto, depois até mostro pra vocês, olhando pro ar, pro alto, assim, com aquele olhar de filho admirando um pai, uma figura maior, né? Que como meus pais se separaram com 2,5, quando eu olhava aquela foto, sei lá, com 10, 11... eu não tinha aquela memória. Então eu via muita potência naquela foto sobre algo que eu não tinha memória. E aquilo... E eu tenho uma relação ótima com meu pai. Mas aquilo fez eu ter... Perdeu-se o dia a dia, você quer dizer? Oi? Perdeu-se o dia a dia. É isso, o dia a dia. Porque eu sou daquela geração de pais, de filhos com pais divorciados, que é pai a cada 14 dias. Sei. Não só por omissão, era meio que uma regra. Sei. Hoje a coisa mudou bastante. Então eu só tive um sonho que era ser pai. E aí, em 2012, eu sei a semana, GP de Silverstone, final Corinthians e Boca, eu tava em Silverstone, e eu tinha uma entrevista com o Schumacher, que não era exclusiva, mas era, e eu não conseguia entrar no ar. Sabe assim, eu tô aqui com uma sonora do Schumacher, não, hoje tem Corinthians e Boca. E eu peguei uma boa safra da Fórmula 1, eu peguei o quase título do Massa, chegada do Hamilton Alonso se matando, Rubinho na Brown GP, acidente do Massa. Eu peguei coisas boas. Isso foi muito bem na Brown. Eu peguei anos muito legais. Assim, eu só tive um ano que foi uma barbada, assim, do Vettel. Era uma época que eu confesso que eu assistia muito mais do que me assisti nos últimos anos. Então, eu peguei anos bons. Quando aquele dia eu não entrei no ar, eu falei, eu acho que... Porque aí o Massa já estava no momento mais difícil na Ferrari com o Alonso. Eu falei, tá perdendo um pouco o interesse. E eu amo a Fórmula 1. Mas não era aquela coisa assim, não, eu quero estar na Fórmula 1 a qualquer custo. Não, eu quero estar em algum lugar que... Como o meu sonho era ser pai, eu também preciso ter... Não tô falando a projeção... fama, eu preciso estar num lugar em que haja um protagonismo para eu crescer e sustentar uma família. Claro. Meu raciocínio sempre foi esse. Então, indo para a Fox é muito interessante, por quê? Porque 2012 já foi um ano que eu não fui para algumas corridas, assim, a Ásia já reduziu um pouco, eu ia para todas. E 2013, eu e minha mulher já estávamos tentando engravidar. Meio que ficou assim, 2013 é o último ano. Na virada de 12 para 13, a gente começou a tentar engravidar. E aí me ligou o Edu Zebini, que controlava o Fox Sports, comandava o Fox Sports. Felipe, tem uma proposta, a gente vai ter um projeto de Fórmula 1, não são os direitos, não tem transmissão, mas vai ter cobertura. Preciso que você vá. E eu falei, Zebini, tudo bem, mas eu não vou mais para todas, porque eu tô tentando ter filho. Eu e minha mulher estamos tentando engravidar. Ah, mas essa é uma condição... Sine qua non. Sine qua non. É para todas. Eu lembro, eu desligo o telefone, eu e minha mulher... A gente, sei lá, tá jantando, e aí, amor? E ela fala, cara, vamos pensar. Primeiro, a gente não sabe quanto tempo vai demorar pra engravidar. Segundo, quando eu engravidar, leva 9 meses. Terceiro, se você sair da Fórmula 1 como você pretende, você não sabe o que vai ser sua vida. Quanto mais possibilidade você tiver para depois construir aí, dar sequência... A gente engravidou naquele dia, porque foi numa quinta-feira. Eu fui ou naquele dia ou no sábado. Porque aí era uma quinta-feira. Foi comemorar. Eu sei porque eu fui pro Rio num evento de Fórmula 1, minha mulher foi junto. Eu assinei o contrato com a Fox Sports naquele sábado e viajei pra Austrália no domingo.
E essa história é engraçada porque eu fiquei um mês, né, na Ásia, Austrália não é Ásia, mas enfim, no leste. Do lado. Exato, que é Austrália, China e Malásia. E eu lembro de eu conversando com meus amigos de Fórmula 1, falando, pô, o problema da nossa vida, como é que vamos engravidar? Eu nem fico em casa, não tem chance. Eu chego no aeroporto, minha mulher tá com uma camiseta que eu tinha dado pra ela, que é assim, bebê a bordo, com uma seta pra baixo. Caraca. E quando ela me deu a notícia, a primeira notícia foi, cara, eu vou desmaiar, eu preciso sentar. A segunda, como é que eu vou falar pro pessoal da Fórmula 1 que eu falei que não tava em casa, que não dá pra engravidar? E eu falei, eu engravidei. E os caras... Quer dizer que no período que você tava na Austrália... Então, ali começou, nesse meiuca pessoal também aí de questão de ter filho, surgiu a televisão, né? Porque antes minha carreira era muito rádio, eu tinha feito... participações em TV, tinha trabalhado em site, trabalhei no UOL, no Pelenet. Pelé foi meu chefe aqui, tá? Mas era rádio, e ali começou TV, Fox Sports. E foi um puta projeto, né, a Fox Sports. Foi demais. Lançou muita gente, né? Muita gente. Assim, do ponto de vista... Eu sou bem grato ao Edu Zebini e ao Fox Sports, porque eu tinha uma carreira boa no rádio, que sempre que alguém me fazia um convite pra televisão, era um convite... A palavra não é depreciativa, mas tipo, sabe assim, você fez rádio, mas quem é você na televisão? Então eram convites que precisava ter muito aquela ambição de televisão. Eu quero estar na TV, nem que eu tenha que ganhar metade. Tô fazendo Fórmula 1, não importa, vou cobrir qualquer time da série E para estar na televisão. O Zebini foi o primeiro que no começo eu consegui conciliar com a Jovem Pan, então não tinha conflito. Só conflitou quando virou uma imposição ir para o Rio de Janeiro, que eu fui em 16, fiquei até 20 na pandemia, voltei na pandemia na fusão com a ESPN. Isso ainda era fazendo esse projeto de Fórmula 1? Só 2013. Quando acabou 2013, eu fui até o Seu Tuta e falei, Seu Tuta eu não quero, porque minha mulher entrou em trabalho de parto, eu voltando no GP dos Estados Unidos. Eu chego 8 minutos antes, eu vejo o parto, mas eu quase perdi. Então isso só reforçou a minha ideia não quero mais fazer Fórmula 1, porque daí vai escalar, o moleque vai primeira vez engantear, não vou estar em casa, vai andar, não vou estar em casa, vai falar papai... E outra coisa também, eu fico pensando o seguinte, cara, tem muita gente que deseja viajar, essa coisa de, porra... Na época, eu acho que tinha um pouco menos de número de grandes prêmios por ano, né? Do que tem hoje. Mas ainda assim... Não, era pesado. Você vai começar... Cara, aí você faz isso por 10 anos... Além do fato de você estar pensando em outras coisas, sua vida mudou, deve dar aquela coisa de você arrumar a mala e falar, mano, não quero ir, tá ligado? Você vai perdendo já conheço aquele GP, já vi tudo, vai ser isso aí, não tem mais novidade nenhuma. Você perde um pouco de tesão pela parada do trabalho ou não? É mais ou menos o que o Rodolfo falou do cansaço. Teve um GP da China que aconteceu isso pra mim. De começar a arrumar a mala e, dei uma suada. Eu falei, cara, não tá ficando saudável. Assim, eu não quero ir. Mas assim, eu comecei muito. O que me ajudou muito foi começar cedo. Eu tinha 22. Então, no começo, além de viajar, era aquele monte de oportunidade. Primeiro, está muito duro. Qualquer coisa é melhorar a vida. Claro. Então, assim, eu saía daqui, tudo que eu falar aqui é baseado em fatos reais. Ia sair pra jantar com a minha mulher no Habib's e pedia esfirra pela quantidade de grana do bolo. Eu quero 8, claro. Deu tanto. Então são 6. É isso aí. E aí você viaja na Fórmula 1 com a verba da empresa e aí você gasta 50 euros no jantar que tá o Galvão. Isso no começo, cara, é legal pra caramba. Você jantou com homem já? Não, várias vezes, porque o grupo brasileiro era muito pequeno. Que foda, velho. É uma coisa que é boa pra falar, o Galvão vinho, ele que pagava. Ele pedia aquelas... Quando pedia aquela garrafa que você olhava ali no cara, caralho, 1.000. Mas isso o pessoal falava, não, o vinho ele vai matar. Você tava naquela história lendária que o Flávio Gomes conta, do Qual? Luciano do Vale? Não. Ele fala que pro Galvão que o Luciano ganhava mais, e ele, não, deixa que eu pago, então. Sim, ele conta isso. Ele foi pilhando até pra ele mostrar. Não, eu não tava. Eu peguei só um ano do Flávio. Foi 5 para 6. Então essa abertura, você começa a aprender idioma. Eu que era muito moleque, os caras da antiga não me destratavam, mas não me incluíam. Brasileiros. Moleque, 22 anos. Que esse cara? Os caras lá estavam 15 anos. Fórmula 1, Então eu comecei a sair para jantar com um suíço e fazer amizade com os caras da Holanda. Cara, isso dava um painel de vida. Cara, mudou a minha vida. Então assim, Fórmula 1 para mim não é esporte. Se em algum momento vocês falarem pra mim, Fórmula 1 ou NBA, que eu adoro NBA, Fórmula 1 ou futebol. Cara, Fórmula 1 não comparo, porque do ponto de vista de fã, talvez eu acompanhe mais a NBA de folga do que a Fórmula 1. Mas, cara, a Fórmula 1 mudou a minha vida. Então, lá em casa, eu tenho alguns
coisas que eu já ganhei, um capacetinho de um, uma luva do outro, que eu juntei ali, que eu não chamo nem de memorial, é tipo um altar. Eu passo ali, é um exercício meio de fé. Assim, puta, isso mudou. Eu levava minha mãe, eu levei minha mulher, levei meu irmão, sabe, assim. Então a minha família é muito assim, né? Assim, a gente tava falando fora do ar, a minha família é muito unida, assim, um núcleo familiar, não só eu, esposa e filhos, né? Mãe, irmãos, primos, tios. Então, mas chega um momento que a equação que tá assim, vai fazendo assim até fazer assim, pô, legal, aprendi muita coisa, mas já não tô aprendendo tanta coisa e agora, pô, cansaço, fuso, a saúde, dá umas descompensas. Você passa muita situação, você passa perrengue só. Eu viajava sozinho pela Jovem Pan, né? A Globo mandava equipe, eu era sozinho, Folha de São Paulo sozinho, um profissional. Então você passa uns perrengues. Vou dar um exemplo para não ficar muito. Eu tava em Sydney, no intervalo entre GP da Austrália com Malásia. E eu fui naquela concha, eu gosto muito de música clássica, tinha um concerto que eu queria ver naquela concha acústica, sabe? Aquelas ondas lá, porra, deixa eu ir lá, a ópera de Sydney. Tô chegando lá, liga minha mulher. Onde você tá? Tá tudo bem, papo vai, papo vem. Ela, então, amor, fui assaltada. E começa a chorar. Aí ela primeiro fala assim, olha, amor, fui assaltada... Mas tá tudo bem, fulana de tal, minha amiga, não, já fiz BO, papapá. Enquanto ela começa a descrever o que aconteceu, eles levaram a aliança. Ela, levaram a minha aliança. Cara, você ouve, você fica chateado, só que você olha o calendário, você vai levar 20 dias pra voltar. Você rigorosamente não tem o que fazer. Então você também cria um filtro de uma que eu não tinha, sempre fui muito emotivo, uma frieza... Que do tipo, amor, força, você precisa me fala. Esse rede de apoio já mandava mensagem, naquela época não tinha zap, mas um SMS ou e-mail pra mãe, pra irmão, ajuda a Ana ali. E você cria uma casca e ao mesmo tempo quase um tratado ali familiar, que quando dava bucha pesada aqui, minha família não me conta. Por exemplo, minha irmã teve dengue, ficou ruim a minha irmã. Isso não chegou pra mim. Quando eu cheguei no Brasil, ela já tava curada, e aí, não sei o que, putz, a Fê teve dengue. Ficou na merda. Então chega uma hora que isso pesa. O copo transborda. E nesse caso também, cara, assim, precisa de ter alguém do lado que... Não é fácil suportar, né, cara? Você foi assaltada, a sua principal rede de apoio ali, o parceiro tá do outro lado do mundo e vai chegar dali 20 dias, tá precisando daquele abraço, você não tem. Não é qualquer mulher que aguenta uma barra dessa também, né, cara? Sem dúvida, Rodolfo. E assim, a gente se conhece da escola, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que ajudou muito foi ela pegar o bagaço, entendeu? Assim, a gente começar junto, porque aí viram vitórias dela também, né? Claro. Muita coisa que a gente, eu vou falar a gente, mas deixa eu fazer a transição da primeira pessoa do singular para do plural. Muita coisa que eu fui conquistando, acontecendo, no fundo éramos nós, e foi legal. A semana passada eu fui pra Inglaterra, que eu fiz um filme sobre a Stock Car, que foi indicado nos prêmios grandes lá fora. E eu fui com a família, inclusive meus filhos. Então, voltar nessa coisa. Eu e minha mulher ferradinha, crescendo. Pô, quando eu me vi lá semana passada com um filho... Deu certo. É essa coisa da vitória. Porque esse é um pouco o lema... Sem ser um lema cagação de regra, nunca teve um diálogo da família. A gente cresceu por osmose ou de forma orgânica, usando um termo... lutando junto. Assim, eu sou caçula, então eu via meus irmãos ali passando alguns perrengues. Então essa coisa do deu problema, chama um, aparece todo mundo, é algo muito presente na minha família. E aí a minha mulher, ela já tem essa força dela, como uma mulher muito forte, se juntou a essa característica e é isso, é um por todos e todos por um, mesmo quando tá distante. Mas tem um monte de situação. Não vou nem falar dessas tão pesadas. Às vezes, por exemplo, eu como meus pais se separaram cedo, eu brinco que eu tenho um lugar de fala para falar sobre machismo. Porque, por exemplo, prédio, turma de amigos, adolescentes, 14 anos, 12 anos, 13 anos. Se a gente fizesse merda no prédio, não tocava o interfone de todas as casas, não. Casa que tinha pai, o síndico, o zelador, não ligava. Porque aí o pai pegava, não enche meu saco, ou não sei o quê. A minha e de um outro colega meu dessa turma, como eu disse, tudo baseado em fatos reais, até sido do César, tocava. E, só tinha a mãe. É isso, é a mãe. Então, assim, pegando no meu caso, eu viajando, minha mulher que lida, se precisa fazer alguma obra, se dá um problema no condomínio pra lidar, cara, não é fácil, assim, entendeu? É diferente. Claro, então, assim, essa quando for pro céu vai sem escala. Essa carregou, segurou muito o rojão, cara. Você falou da Fórmula 1, a paixão vem de quando, assim? Cara, o Senna é o Senna? Eu sou de 81. Então, assim... Você viu pra caralho. Peguei bem o Senna.
O Senna Quando o Senna entrou na Fórmula 1... Não, quando ele ganhou o primeiro título, você tava já com 7 anos de idade, cara. Isso. Marca muito. E eu tenho flashes porque, tipo, foi a primeira madrugada que eu vi. Suzuka ali. Isso, 88. Eu tenho memória do ouro do Aurélio Miguel, no CU. Eu tenho, assim, dele... Eu tenho esse flash. Eu acho que a primeira grande memória que eu tenho mais é a partir dos anos 90. Eu me lembro bem da Copa de 90. E aí me lembro bem de Senna 90, 91 e tal. A batida dele Prost, a segunda em 90, eu lembro claramente. Então, pô, quando o Senna morreu, eu chorei a semana inteira. Herói. Eu fazia com baralho, assim, tinha uma revistinha que eu acho que era do Posto Shell, que na época do GP do Brasil eles entregavam com todos os circuitos. Eu pegava os baralhos e fazia o desenho com baralho, tipo, né, como se fosse cada uma zebra, né, de cada lado. Tomava a sala inteira, e eu fazia com um carrinho corrida. Só que eu sempre fui bem poliesportivo. Eu gosto de esporte. Sim, eu gosto muito de NBA, eu sou doente. Tem um time, assim? Eu sou uma bosta de time. Eu sou Charlotte Hornets. Nossa! Doente. Meu Deus, futebol cara. Seria o quê esse time, assim? Nossa, velho. O Charlotte Hornets é, tipo... Por alguns anos tem sido, sei lá, um dos 3 piores times da liga. É isso. É uma bosta. É uma bosta. E não tem perspectiva. Eu não vou falar nenhum time aqui para me comprometer. O Michael Jordan comprou o Charlotte Hornets, assim, recentemente. Já parece que já tá... Já vendeu e tal. É uma merda. Essa é uma... O cara ficou triste. Cara, eu quero saber depois a sua história de por que Charlotte Hornets. Ela é bonita, 90, hein? Eu lembro. Sim, mas ela é bonita. Beleza, demorou. E o meu filho mais velho já tá no Boston Celtics e eu aprovei. Eu sou Celtics. Eu aprovei. Diferentemente do que a gente conversou no futebol, eu queria a euforia deles. Eu quero ser Boston, tá bom? Só que o meu pequeno ainda é Hornets. E ele voltou dessa viagem que eu falei, ele só usou o moletom do Hornets que eu dei pra ele. Ele, papai, do nada, num táxi, aqui em São Paulo. Papai, eu acho que eu quero outro time. Aí, tipo, o meu mais velho falou assim, nossa, que rolê aleatório agora. Falou um negócio, eu vou, Joaquim e tal. Mas, enfim, eu tava falando do Hornets. Eu gosto de vários esportes, assim. E, então, assim, Fórmula 1, como eu disse, o meu sonho era ser pai. Trabalhar com Fórmula 1, pô, do caralho. Nunca sonhei. Tudo isso que eu vejo gente postar, apresentar o Sport Center. Gente, o Sport Center é uma marca global. Nunca sonhei. Assim, eu não sonhei. Eu sou um cara, até por essa coisa, minha família é muito voltada ao trabalho. Minha mãe sempre falava de trabalho. Quando ela falava de... Quase quando ela falasse de homem, era quase como se fosse uma beleza da pessoa. Pô, esse cara, ele é bonito e ele trabalha. Era um atributo, sabe? Ser trabalhador era uma qualidade. Ser trabalhador na minha casa era um atributo. Então a gente não tinha muito essa coisa do... Muito trabalho, bom, cara. Bom. O que manda... Porque eu também acho que assim, essa coisa do sonho é bonito. Mas às vezes tem gente que foca muito no sonho, não tá chegando. E a vida tá te dando umas oportunidades. Você não entrou no jornalismo pra querer trabalhar com isso? Com esporte. Tá. Com esporte. Mas, ao mesmo tempo, eu arrumei o trampo na PAN pra pagar a faculdade. Você sonha em trabalhar na PAN? Não sonhei. Foi o primeiro que aconteceu. E aí eu virei apresentador, tipo, era o Milton Neves, o titular, Everaldo Marques, o reserva, e eu era o terceiro ali, dos âncoras, né? E você queria ser apresentador? Não. Assim, Felipe... Quer fazer tal coisa? Vamos ver. E claro, e aí eu ia vendo, pô, isso aqui eu gostei. Não, isso aqui eu não gostei. Porra, isso aqui é legal. Isso aqui... Mas eu não sou um cara de ficar muito... Até hoje. Até hoje, às vezes, a minha mulher que tá nessa comigo muito tempo, pô, você devia ter falado... Amor, deixa eu ver o que é. Assim, eu realmente acho que quando você joga pra ver... Não quero vir com um discurso nem religioso, nem espiritual, mas é uma coisa que eu tenho. Quando você joga... Volta, cara. Então esteja aberto a oportunidades, que às vezes essa primeira oportunidade não nem vai ser boa, mas 5 anos depois, essa oportunidade te gerou alguma coisa, você conheceu uma pessoa que... E eu não tô falando só do ponto de vista de networking profissional, assim, de relacionamento de pessoas. Assim, uma pessoa que vira teu brother e que quando você vê, é o teu brother que quando você tiver 70 anos, você vai estar jogando tênis, porque essa pessoa apareceu na sua vida. É um pouco como eu... Pode abrir a cabeça para outro lugar. Né? É isso. Muito foda, cara.